Volume 01, Capítulo 17, Marca Ryota. Cheguei em Nihonium para estocar balas congelante em preparação para minha primeira tentativa no quarto piso de Tellurium. Eu não sabia o que encontraria, então queria estar preparado. Eu podia ouvir algumas pessoas andando por Nihonium, a masmorra que estava deserta por não ter drops. Eles pareciam uma gangue barulhenta. Assim que pisei no primeiro piso, rapidamente encontrei a fonte do barulho. Que grupo estranho. 5 homens, uma mulher. Um homem de meia-idade estava gritando ordens como um capataz, enquanto os outros 4 eram como serventes. Quanto à mulher? Bem, ela era claramente jovem. Uma criança, talvez. Ela parecia uma princesa delicada, exceto que ela usava uma armadura branca como a neve. Ela tinha uma espada longa em seu quadril também, mas ela era tão esbelta que eu não tinha certeza se ela realmente conseguia brandi-la corretamente. O capataz me viu e perguntou bruscamente: Quem é você? Ei. Eu sou o cara que está farmando aqui todos os dias. Farmando aqui? Você é esquisito. Bem, o que você está fazendo aqui? Eu retruquei. Se você acha que eu sou esquisito, então você deve saber que este lugar não tem nenhum drop, certo? É por isso que estamos aqui, disse o homem, curvando os lábios num sorriso malicioso. O quê? O que isso significa? Fiquei confuso, mas minhas perguntas foram prontamente respondidas. Um esqueleto apareceu. Os 4 serventes caíram sobre ele e atacaram. Eles realmente precisam de 4 pessoas para eliminá-lo? Eu me perguntei. No entanto, os 4 estavam claramente se segurando em um esforço para enfraquecê-lo em vez de eliminá-lo. Por fim, o esqueleto mal conseguia se mover. Era a vez da garota agir. Ela levantou lentamente sua espada longa, exatamente tão fracamente quanto eu esperava, e desferiu um golpe. O esqueleto então caiu e parou de se mover. Entendo. Então eles enfraquecem o esqueleto para ela finalizar. Isso também era comum em jogos. Pessoas fortes enfraqueciam os monstros, e então os fracos davam golpes finais para que pudessem ganhar experiência fácil. Na verdade, eu tinha feito o mesmo com Emily. No entanto, parecia que esse não era bem o objetivo deles. Depois que o esqueleto foi derrotado, os homens correram para enfiá-lo em uma caixa. Era uma caixa resistente que parecia ter sido feita para selar e preservar o conteúdo. Uma vez que o esqueleto estava dentro, eles o selaram firmemente. Então, ouvi o pop de sempre. Era o som de um monstro desaparecendo e dropando um item. Nihonium não tinha drops para ninguém além de mim, e ainda assim ouvi o barulho. O esqueleto desapareceu dentro da caixa. Pronto, o capataz declarou orgulhosamente. Isso deve resolver. O que foi isso? É uma caixa de ar. Caixa de ar? Você sabe que os monstros aqui só dropam ar, certo? Sim, acho que sim. Eu pensava que eles não tinham drops para os outros, mas Emily mencionou em um ponto que quando os monstros não dropavam nada, eles na verdade estavam dropando ar ou água. Aqui em Nihonium, eles nem dropam água, ele disse. É ar por todo o caminho até lá embaixo. Entendo. Estas são as caixas de ar especiais da Princesa Margaret. Elas estão cheias de ar dos monstros que a princesa elimina. Você acredita que elas são nosso produto mais vendido? Ar. Você pode vender ar? Você pode vender ar feito por uma princesa. É tudo o que é preciso para vender ar. Fiquei abalado. Eu tinha aprendido muito mais do que eu queria. Depois de obter umas balas congelante do primeiro piso de Nihonium, fui para o quarto piso de Tellurium. Eu tive que passar pelo ninho de slimes barata que estava no terceiro piso, então deixei Emily para trás e me aventurei lá sozinho. Agora, como são esses slimes morcego? Minha pergunta foi respondida logo. O bater audível de asas anunciou a chegada de um slime azul escuro com asas de morcego e um conjunto de presas de aparência travessa.
Como o nome indicava, era um slime com características de morcego. Ele voou diretamente em minha direção. Eu esperava uma cabeçada, mas ele abriu bem a boca para revelar presas afiadas. Ele ia me morder. Ou sugar meu sangue, talvez. Eu não tinha certeza, mas qualquer um dos dois parecia ruim, então eu evitei o ataque. Depois que ele diminuiu a velocidade, atirei nele, que o atingiu diretamente no centro. Isso contou como um tiro na cabeça ou no corpo? De qualquer forma, o slime caiu no chão e desapareceu com um pop. Um broto de bambu dropou. Era bonito, roliço e pesado. Um broto de bambu delicioso, de fato. Este era o produto do quarto andar, o item que Eric havia me pedido para obter. Eu o peguei e continuei pela masmorra. Depois de farmar uma boa quantidade, fui para fora. Voltei para a taverna de ontem. Ainda era meio-dia, então não havia clientes lá. Um funcionário estava no meio dos preparativos para abrir, mudando o menu. Parte de mim queria passar lá de novo naquela noite, atraído pela intriga de novas variedades de cerveja. Enquanto isso, Eric olhou para um dos brotos de bambu que eu havia trazido para ele. Oh! Esses são seus brotos de bambu, ele disse enquanto olhava e cheirava. E isto é? Há algo errado? Perguntei, um pouco preocupado. Com licença por um momento, Eric disse enquanto tirava uma faca do bolso. Era pequena, mas bem conservada. Eu podia dizer que era uma faca boa e afiada. E honestamente, as habilidades de Eric eram igualmente afiadas. Ele usou a faca para descascar habilmente a casca do broto de bambu e cortar o interior. Esses eram os movimentos fascinantes de um chefe de primeira classe. Dada sua constituição e natureza cavalheiresca, eu não tinha pensado que esse Gourmand cozinharia para si mesmo, então foi um pouco surpreendente. Incrivelmente, ele comeu o broto de bambu na hora. Ele comeu cru. Enquanto eu estava surpreso, Eric ficou extasiado. Oh! A maciez e a doçura dele! E apesar de cru, não há nenhum toque de amargor. Nunca comi um broto de bambu tão requintado, disse ele, elogiando o broto de bambu com linguagem exagerada. Sim, esse cara é definitivamente um Gourmand. Mas parece que ele é fã. Depois que a taverna Village H abriu, encontrei-me com Emily e aproveitei uma segunda noite consecutiva de comemoração depois do trabalho. Presumo que ele ficou satisfeito, ela perguntou. Sim. Porém, ele só me deu 20.000 piros, então fiquei um pouco decepcionado. Quantos brotos de bambu você deu a ele? 10. Acho que não é ruim por unidade, certo? 2.000 piros por broto de bambu. Era parecido com o que custariam em uma mercearia de alta classe, mas eu honestamente esperava um pouco mais do que isso, dado o traje e o porte de Eric. Ainda assim, não foi nada do meu agrado. A propósito, eu vi essas caixas de ar hoje, eu disse. O que são caixas de ar? Emily perguntou por sua vez. Caixas de ar. Quer dizer, acho que são produtos de marca? Continuei a aproveitar minha cerveja enquanto explicava o que tinha acontecido em Nihonium antes. A cerveja de hoje era do 30º piso de Beryllium, a mais distante de todas as masmorras com as quais esta taverna tem contato. Era uma reminiscência de uma cerveja preta artesanal devido ao seu sabor amargo e achocolatado. Estava delicioso, na minha opinião. Quando eu estava prestes a levantar a mão e pedir outra caneca a um garçom, avistei Erz entrando. Ela olhou ao redor como se estivesse procurando por algo. E por alguma razão, esse algo era eu. Oh! Ryota! Ela exclamou enquanto corria diretamente para nossa mesa. O que te traz aqui? Perguntei. Ouvi as notícias. Por favor, assine um contrato conosco. Espera, devagar. Que história é essa de contrato? Queremos seus brotos de bambu, Ryota. Ryota. Brotos de bambu. Estou sendo enganado? Se ela quer brotos de bambu, deve ser relacionado a Eric, mas...
Rumores sobre os brotos de bambu adorados pelo próprio Eric Macy estão se espalhando rapidamente por ciclo. Rumor. Queremos seus brotos de bambu, Ryota, Erza implorou. E queremos o direito de usar seu nome neles. Claro, eu juro que faremos um bom negócio para você. Por favor. Embora eu estivesse confuso, o desespero de Erza me oprimiu e me fez concordar com suas exigências. Assim, com o selo de aprovação de Eric, os brotos de bambu da marca Ryota se tornaram um produto popular. No processo, fui abençoado com uma fonte ainda mais estável de alta renda.